Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos continuar nossa série, Por Amor à Igreja do Deus Vivo. Exposições no livro de 1 Timóteo. Essa noite nós vamos olhar os versos de 6 a 10. 1 Timóteo 4, versículos de 6 a 10. Está na página 927 da Bíblia que você tem em frente a você. Primeiro Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente se coloca mais uma vez diante da Tua presença santa, justa e compassiva. E a gente quer pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo, bendito, use agora a Tua palavra para nos mostrar a glória da salvação que nós temos em Cristo. Nos ajuda, Pai, a receber as Tuas palavras com um espírito humilde e ensinável, com gratidão. Me ajuda, Pai, a ser fiel às Escrituras Sagradas e que o Senhor, essa noite, nos instrua, nos dê novamente as Tuas promessas para que a gente renove o nosso amor, nossa fé, nosso compromisso, nossa confiança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Imagina que estourou a Terceira Guerra Mundial. O mundo inteiro está dividido em dois blocos. O bloco dos países da escuridão e o bloco dos países da luz. Na providência de Deus, você nasceu no bloco dos países da luz. E você está um dia na sua casa e daqui a pouco bate na porta um mensageiro. Você abre e esse mensageiro fala para você: o rei quer falar com você. Você ouve essa mensagem dele e na hora você sente um frio na barriga. É aquela mistura de alegria e medo. Uma alegria porque o rei quer falar comigo. Quem sou eu para o rei querer falar comigo? Mas junto com essa alegria existe também um medo. Como que eu vou estar na presença de alguém que é tão importante, tão bom, tão grandioso? Mas a alegria é maior do que o medo e você vai. E você vai e te levam até o palácio do rei. E é uma coisa que você nunca viu igual. Andares e andares, tudo de ouro, reluzente. Um esplendor como não existe nada no mundo. E você chega até lá e te levam até a sala do rei. E em cima da sala do rei está escrito Santo dos Santos. Você olha pela porta e sai uma luz brilhante, enorme daquele lugar, daquela sala onde o rei habita. De novo, medo e alegria. Como que eu vou entrar naquela sala, na presença do rei? Você colocou sua melhor roupa, mas perto da pureza, da beleza daquele lugar, você olha para sua roupa, ela parece uns trapos imundos. Como que eu vou estar na presença desse rei? Daqui a pouco você ouve uma voz
chamando pelo seu nome. Uma voz que junto tem autoridade e amor. Junto. Meu filho. Você olha para o guarda que te levou até lá, e o guarda fala para você: o rei está te chamando. Você pode ir, mas antes de entrar na presença do rei, vista isso. Ele te dá umas vestes brancas, reluzentes. Assim que você coloca aquelas vestes, na hora, você se sente diferente. Você não sabe explicar por quê, mas ele colocou para você as vestes do filho do rei. E agora você se sente um pouco mais preparado e entrar na presença do rei. E você entra naquela luz, naquela sala dos santos, e na hora que você entra na sala, você só consegue sentir amor. Você se sente tão amado, que o amor expulsou o medo. E não tem mais medo. A única coisa que você sente é que você é amado. E você olha no fundo da sala e você vê a fonte do amor. É o rei que está ali. Uma coroa, e as vestes do rei brilham mais do que o sol. E você não sabe como reagir. A única coisa que você faz é você se joga no chão, prostrado diante daquele rei. É uma mistura de alegria e você não sabe como reagir. E o rei se levanta do trono, vai até você, põe a mão no seu ombro e fala: meu filho, levante-se. O inimigo está querendo invadir o meu reino. Eu tenho um plano para você. Tem algumas coisas que eu preciso te instruir para você fazer. Eu entendo que o que eu acabei de descrever é exatamente o que está acontecendo aqui e agora. Toda vez que a igreja vem para o culto, a igreja está entrando no Santo dos Santos, na presença de Deus, para ouvir de novo as instruções dele e renovar a nossa fé e as promessas que ele quer nos dar. Toda vez que a gente entra nesse lugar, é isso que está acontecendo. E essa noite, o rei tem instruções para dar para o seu povo. No meio dessa guerra mundial e espiritual que está sendo travada no mundo, o rei quer nos enviar para a gente lutar em nome do exército do nosso Deus Santo. Essa passagem, ela nos dá 4 instruções do nosso rei. Primeiro, olha o versículo 6. Primeira instrução: alimente meus filhos. Versículo 6 diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. A primeira instrução do nosso Rei Santo é: alimente os meus filhos. O bom ministro, ou literalmente o bom servo, alimenta os filhos de Deus com a palavra de Deus. Timóteo deveria passar as instruções que Paulo tinha dado para a igreja em Éfeso. E eu e você devemos transmitir as instruções que o Senhor nos deu nesse livro para os nossos irmãos no Jardim Minnesota e aonde mais Ele nos enviar. O papel de Timóteo era principalmente um papel público, mas essa verdade de alimentar os filhos de Deus vale para todos nós em qualquer situação, qualquer circunstância. Eu estava aqui, semana passada, no final do culto, compartilhando uma experiência que eu passei com um casal, e esse casal me amando, ouvindo o que eu estou contando, e depois que eu termino, eles falam: pastor, a gente precisa ter compaixão com essas pessoas. Elas estão perdidas. Elas são como ovelhas sem pastor. Olha isso. Não é escola dominical. Não era o culto. Não era reunião de oração. Depois de uma reunião, sem a gente combinar nada, de forma informal, eles estão instruindo, me ajudando a enxergar a situação do jeito que o meu Pai nos céus vê a situação. Todos nós, sem exceção, a gente está o tempo todo instruindo e aconselhando uns aos outros. E o que a gente precisa é instruir as pessoas com as palavras do rei. Os bons servos alimentam seus irmãos com o genuíno leite espiritual, a pura palavra do Pai. É isso que os bons servos fazem. Mas,
Para a gente cumprir essa primeira instrução, a gente precisa da segunda instrução. Ela vem em segundo, mas elas estão sempre juntas, elas são necessárias. Olha a segunda instrução. A primeira, alimente meus filhos. A segunda, vamos ler o versículo 6 de novo. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Segunda instrução, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. A primeira instrução é alimente os meus filhos. A segunda instrução é alimente-se você também. Nós precisamos nos alimentar se a gente vai ajudar alguém a ser alimentado. Quem é o bom servo? O bom servo é aquele que é nutrido com as verdades da fé. E aí, com a alma cheia da palavra, ele abre a boca com o hálito dos céus e fala quem é Cristo, quem Deus é, quem somos nós, o que é a salvação. Para transmitir as instruções do rei antes, é inevitável. A gente precisa ouvir as instruções, mastigar elas, ruminar, digerir. E aí sim, aí a gente está pronto para transmitir essas instruções do nosso rei. Exatamente como o sacerdote Esdras fez lá na Babilônia, quando Israel estava exilado. Olha o que Esdras fez. Esdras 7:10. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Preste atenção na ordem. Olha a ordem. Primeiro começa com os propósitos do coração. Isso leva ele a buscar a lei. Ele busca, ele estuda a lei. A partir daí, ele pratica, ele aplica a lei a ele próprio. E aí sim, agora o servo está pronto para transmitir, para ensinar. Olha a ordem. Ele estuda, pratica, ensina. Estuda, pratica, ensina. Essa é a vida do bom servo de Cristo. E que essa seja a nossa vida, igreja. Que essa seja a sua vida e a minha. Que a gente viva estudando, meditando esse livro, aplique ao nosso coração, e aí sim, a gente possa ensinar os nossos irmãos amados quem Deus é, quem Cristo é, e como a gente segue o Senhor e luta essa guerra mundial e espiritual. Se isso não é verdade na sua vida hoje, então que comece uma nova fase, a partir de hoje, 9 de fevereiro, estudar, praticar e ensinar as palavras do rei. A ordem é muito importante. Pensa como que o Senhor Jesus resumiu toda a lei. Como que ele resumiu toda a lei? Qual é o primeiro mandamento? Ame a Deus, o Senhor. Segundo mandamento, ame ao próximo. Você não pode inverter essa ordem. Tem um propósito. Por que Jesus fez isso? Não tem como nós amarmos as pessoas de verdade sem antes a gente saber que Deus nos ama. Não tem como. Eu não consigo perdoar de verdade alguém se eu não tiver experimentado eu próprio o perdão que Deus me dá em Cristo. A ordem no reino de Deus é muito importante. Eu me alimento a minha alma com Cristo, e aí sim, eu sirvo Cristo, eu ofereço Cristo aos meus irmãos. Um pastor inglês chamado John Owen, ele disse o seguinte, olha a frase desse homem. Aquele que não se alimenta e digere o alimento que ele está provendo, dificilmente tornará o alimento saboroso para os outros. Nós não saberemos se a comida que estamos oferecendo está envenenada, a menos que nós, antes, realmente provemos dela. Se a palavra não habitar com poder em nós, ela não sairá com poder de nós. Olha o princípio que esse homem está dizendo, é a mesma coisa que Jesus disse. Então o bom servo, ele se nutre com Cristo e com a alma satisfeita, cheia, ele vai e oferece aos irmãos as palavras da fé. Mas você sabe que nesse mundo aqui, nessa guerra do bloco da escuridão com o bloco da luz, existe alguns alimentos que são ruins. Alimentos envenenados. O inimigo infiltrou cozinheiros malignos
no reino da luz. E é por isso que ele dá a terceira instrução. Olha o versículo 7. A gente deve recusar alimento envenenado. Versículo 7 diz: rejeite, porém, as fábulas ou mitos profanas e tolas. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Paulo já tinha falado disso no capítulo 1. Paulo tinha falado desses mitos, essas genealogias, ele chama de genealogias intermináveis que causam controvérsias. Essa é uma característica comum dos falsos mestres. Eles inventam histórias ou tentam inserir histórias dentro da Bíblia que não estão lá e causam controvérsias sem necessidade. Detalhes que não são tão importantes, mas que ficam ali remoendo aquilo. Fazem várias perguntas e não respondem as perguntas. Deixam as coisas no ar. Essa é uma característica daqueles que não pertencem ao reino da luz. Mas nós precisamos levantar uma pergunta e precisamos responder essa pergunta. E é a seguinte, a pergunta é: como que eu e você reconhecemos o alimento envenenado? Como que a gente reconhece o que é uma fábula? O que é um mito? O que é profano? O que é tolo? Como que a gente faz isso? Considere um especialista em notas falsas, dinheiro. Pensa num especialista. Como é que ele é treinado? Como é que esse homem é treinado para saber quando a nota é falsa e quando é verdadeira? Ele é treinado da seguinte forma: colocam ele numa sala, ele fica horas e horas e dias e semanas examinando a nota verdadeira. Ele examina todos os detalhes da nota, a textura, as cores, o tamanho dela. Ele fica estudando, ele faz anotações e ele fica ali estudando aquela nota até que ele cria uma imagem na mente dele. Ele consegue descrever exatamente como que é aquela nota verdadeira. Depois de ele fazer isso e ficar imerso naquela nota verdadeira, aí alguém pode entrar na sala e dar para ele duas notas. Duas notas, uma verdadeira e outra falsa. Dá para ele rápido, pouco tempo. Ele pega a nota, sente, olha, essa aqui é falsa, essa aqui é a verdadeira. Por quê? Ele gastou um tempo enorme conhecendo a verdade. Ele pode até ter estudado as falsificações principais, mas não foi nisso que ele investiu a vida dele. Ele investiu a vida dele na nota verdadeira, na verdade. E é isso que você precisa fazer. Investir a sua vida na verdade. Isso é mais importante do que conhecer todas as falsificações. Porque se você conhece bem a verdade, quando você ouvir uma fábula e um mito, na hora você vai dizer: o meu rei nunca disse isso. Isso não é a voz do meu bom pastor. Porque você conhece a verdade. Você sabe descrever quem Cristo é, o que Ele fez. E assim por diante. Nós precisamos olhar tanto para o Senhor Jesus, tanto, que se chega um vídeo no seu celular, ou se dá um livro ruim para você, ou se chega uma mensagem qualquer, pouco tempo depois você consegue dizer: isso aqui não vem do reino da luz. O meu rei não está dizendo isso. Isso é muito importante. O que pode ser mais importante nessa vida do que a gente discernir o que é verdade e o que é mentira? O que é mais importante do que isso? A gente abraça a mentira, isso leva a gente à destruição. A gente abraça a verdade, vida, honra e glória com o Senhor para sempre. Por amor a Deus e por amor ao nosso próximo, nós precisamos rejeitar o alimento envenenado e abraçar o alimento puro, Cristo, o nosso Senhor. Muito bem, primeira instrução: alimente os meus filhos. Segunda instrução do rei: você se alimente também. Terceira instrução do rei: rejeite o alimento envenenado. Rejeite, isso não edifica. Agora, quarta e última instrução que Paulo faz: ele tira a gente da cozinha, agora leva a gente para a academia da alma. Olha a quarta instrução, na continuação do versículo 7. Exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. Essa palavra exercite-se no original é de onde vem a nossa palavra em português para ginásio. Ginásio vem dessa palavra que exercite-se. Essa palavra tem um cheiro de borracha.
Ela tem gosto de suor descendo no seu rosto. Tem o som de um apito. Essa palavra carrega disciplina, esforço. Exercite-se na piedade. O que Paulo está fazendo, ele está pegando uma palavra do mundo físico, exercício físico, e está aplicando ao exercício espiritual. Aplicando à nossa própria alma. Exercite-se na piedade. O que o atleta de Cristo faz? Como que ele se exercita? Quais são os exercícios espirituais que o Rei nos dá? Ler a palavra. Orar. Meditar na palavra. Adoração sozinho, em casa, cantando ao meu Senhor e lendo. Adoração na igreja, junto com o povo. Todos esses são exercícios na piedade, exercícios espirituais que o Senhor nos deu para a gente se parecer mais com o Filho do Rei. É isso que é se exercitar na piedade. Em outras palavras, exercício na piedade são os meios que Deus me dá, os meios da graça que Deus me dá para eu aumentar a minha fé. A aumentar o meu amor pelo Senhor, a aumentar a minha alegria, a minha paz em Cristo. É isso que é se exercitar na piedade. Eu não leio a Bíblia e oro e venho na igreja torcendo para Deus me amar. Torcendo, eu vou me esforçar ao máximo. Quem sabe, pode ser que Deus me ame. Não, isso é anti-evangélico. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. Não. Deus me amou, enviou o Filho dele veio, morreu pelos meus pecados, rasgou o véu. Quando ele morreu, ele rasgou o véu. Agora eu entro no Santo dos Santos, bem-vindo, por causa do amor dele. É por isso que eu quero ler a Bíblia, e por isso que eu oro, e por isso que eu venho na igreja. A ordem no reino de Deus é muito, muito importante. Você inverte essa ordem, você acabou com a graça, com a verdadeira religião cristã. A vida cristã é uma vida que Deus nos ama primeiro, para aí a gente poder amar ao Senhor. Deixa eu inverter a ordem, inverte a ordem. Como que eu passo o tempo na presença de Deus? Como? Quais são os meios que Deus dá para eu estar na presença dele de forma especial? Os meios que Deus dá são os exercícios na piedade. Como que eu me encontro com Deus? Na Bíblia. Como que eu tenho comunhão com esse Deus? Orando. Como que as verdades da fé penetram na minha alma? Meditando. Então, os exercícios espirituais são os meios que Deus me dá para eu entrar no Santo dos Santos, para eu ter comunhão com o meu Deus. A vida cristã não é uma vida de passividade. E muita gente confunde isso e diz que qualquer esforço que você fizer é carnal, é você agindo na carne. Não, isso não é verdade. A vida cristã não é uma vida passiva. Essa é uma visão errada da graça. A graça faz a gente ir até o Senhor através do exercício na piedade. Mas deixa eu lembrar a vocês uma coisa, meus irmãos. Existe uma diferença enorme entre o faraó no Egito dizendo para o povo de Israel, exercite-se, e o nosso Deus falando para a gente, exercite-se. Uma diferença enorme. Faraó não está interessado na vida do povo de Deus. O que ele está fazendo é usando a vontade dele ímpia para que o povo faça coisas para ele, para a vontade ímpia dele, e se precisar, o faraó mata alguém. É completamente diferente da forma como o nosso rei fala para a gente se exercitar. Quando Deus fala trabalhe, o que ele está fazendo é, essa ordem vem de um rei que primeiro morreu no nosso lugar. Não mata a gente se a gente não se exercitar. Ele veio e morreu no nosso lugar. Através de Cristo. E o que ele está conquistando aí é dando um coração para a gente, para que a gente agora ame fazer a vontade santa dele. O faraó age por ódio. Deus age por amor. Quando Deus fala para a gente se exercitar, vir até ele, entrar na presença dele. Quando Deus fala, meu filho, exercite-se na piedade. O que ele está dizendo é, vem até a mim e satisfaça a sua alma em Cristo.
Encha a sua alma de Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus conquistou para você. Estar na minha presença, ter comunhão, se relacionar comigo. Agora, olha o próximo versículo. No próximo versículo, Paulo dá razão para a gente se exercitar na piedade. E a razão para esse exercício é a promessa da piedade. Olha o versículo 8. O exercício físico tem um pois, por quê aí? Porque o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Olha o que Paulo está fazendo. Ele está comparando de novo o mundo físico e o mundo espiritual. Ele diz que o exercício físico tem um proveito limitado. Ele não fala que não tem nenhum proveito. Se a sua saúde permite, você pode caminhar, correr, andar de bicicleta, ir na academia, nadar. Se você pode fazer isso, ótimo. Isso tem proveito. Provavelmente você vai se sentir mais alerta durante o dia, você vai dormir melhor, tem proveito. A Bíblia não é contra o exercício físico. Ele tem proveito, mas o proveito é limitado. É um proveito que é colocado como pouco. Por quê? Porque de que adianta você ser o melhor atleta do mundo e ganhar medalhas e troféus em milhões de reais e você perder a sua alma? De que adianta? O proveito é limitado. Mas a piedade não. A piedade tem proveito. E Paulo nem fala que tem muito proveito. O que ele fala? Tem proveito para tudo. A piedade tem proveito para tudo. O impacto da piedade na sua vida muito maior do que qualquer corrida no parque. Por quê? A resposta é a promessa. Olha a promessa que a piedade tem. A promessa da vida presente agora, que você começa a experimentar agora, e a vida futura, que você vai experimentar na sua plenitude, vida com Deus para sempre. Esse texto deixa claro que o exercício espiritual, se exercitar na piedade, para o cristão, não é opcional, não é uma opção. Se a gente quer fazer ou não, se a gente quer ler a Bíblia ou não, se eu quero orar ou não. Eu preciso me exercitar, minha alma tem que se exercitar, para que eu continue crendo e continue me arrependendo. É o meio que Deus me dá para eu perseverar na fé. O atleta de Cristo precisa se exercitar na piedade. O que esse texto está dizendo é exatamente a mesma coisa de um texto que boa parte de vocês conhece, que é Hebreus 12:14. O que Hebreus 12:14 diz? Busquem a santificação, sem a qual, o quê? Ninguém verá o Senhor. Paulo está falando exatamente a mesma coisa com outras palavras. O autor de Hebreus fala, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Paulo está dizendo, com santificação, com piedade, todos nós vamos ver o Senhor para sempre. É exatamente a mesma mensagem, mas colocada de uma forma positiva. E nenhum desses dois versos está ensinando a salvação por obras. A Bíblia não faz isso. A salvação é pela graça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está dizendo é que a fé verdadeira, aqueles que receberam a graça verdadeira, agora, nesse coração novo, eles têm esse desejo de buscar a santidade. Eles querem se tornar mais parecidos com o Rei. É o coração novo que eles ganharam. Então, essa busca pela piedade, esses exercícios, são a evidência de que você recebeu graça e que a sua fé é verdadeira. Aqueles que pertencem ao Senhor querem agradar ao seu Deus. Vai ter guerra. Guerra contra a sua carne. Guerra contra o mundo. Guerra contra as forças espirituais do mal. Vai ter guerra. A guerra não é só nos dois blocos, escuridão e luz, não. Existe uma guerra dentro de nós. Mas o Espírito Santo vai fazer os bons servos de Cristo se exercitarem. Ele vai colocar esse desejo dentro do coração de cada um daqueles que pertencem ao Senhor. Agora, eu tenho uma pergunta. Eu tenho que me exercitar na piedade. Tá. Como que fica todos aqueles versículos que me dizem para descansar no Senhor?
Eu tenho que me exercitar na piedade ou eu tenho que descansar no Senhor? Eu tenho que me esforçar ou eu tenho que esperar no Senhor? O que eu faço? Me exercito ou descanso espiritualmente? Essa pergunta é muito, muito importante. A vida cristã não faz sentido se a gente não conseguir relacionar essas duas realidades do reino de Deus. Exercício espiritual e descanso espiritual. Como é que essas coisas se relacionam? O resto da passagem joga luz, responde para a gente essa relação. Então vamos olhar. Se o verso 8 fala da razão do exercício espiritual, o versículo 9 e 10 fala da motivação. Por que a gente deve suar nossa alma com alegria para Cristo? E a nossa motivação, versículo 9 e 10, é a nossa esperança e a nossa salvação em Deus. Versículo 9 diz: esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha o que esses versos estão dizendo. Paulo não mudou de assunto, ele não mudou de tema. Ele falou no versículo 8 da promessa da vida futura. Promessa da vida presente e da vida futura. E aqui ele está falando de esperança e salvação. É exatamente o mesmo assunto. Ele não mudou o assunto, ele só mudou as palavras. Vida futura e salvação é a mesma realidade espiritual. Paulo está dizendo que ele se cansa, se gasta, trabalha, fica exausto, luta, se esforça na piedade. A piedade dele e a piedade dos irmãos. Por quê? Qual que é a motivação de tanto esforço, tanto sofrimento e tanta luta? Qual é a motivação? Olha o versículo 10. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. A motivação para o esforço é a esperança em Deus. Mas como assim? Esperança no futuro implica que você está descansando em Deus. O que é esperança? Esperança é isso. É você olhar para o futuro e confiar não em você e confiar em Deus. A esperança parece que é o contrário de eu me esforçar agora no presente. O que a esperança faz é olhar para Deus e não para mim. Como é que a gente entende isso? O que esse texto está dizendo? Porque ele está dizendo que trabalhar e lutar, eu faço isso, trabalho e luto, porque a minha esperança está em Deus. Porque Ele é o Salvador. Como isso funciona? Vamos usar como exemplo o homem mais piedoso que já pisou nesse planeta. Um homem que a piedade dele era perfeita, fé perfeita, esforço perfeito no Senhor, independência do Espírito Santo. O nome desse homem é o Senhor Jesus Cristo. Olha para esse homem no jardim de Getsêmani. Ele está lá. Daqui a algumas horas, ele vai enfrentar a maior tentação que um ser humano já experimentou. Ninguém chegou nunca nem perto. Em poucas horas, vai ser derramada em cima dele, o Filho Santo de Deus, o julgamento, a ira do Senhor contra o pecado. Nada pode causar mais tremor na carne do que o que vai acontecer na cruz. E o que Jesus faz? O que Jesus faz ali? Ele luta, ele se esforça, ele se entrega a Deus em oração. E ele ora com tanto fervor, e ele ora com tanta fé, ele está tão envolvido no que está acontecendo, que ele começa a suar sangue. Olha isso, a oração é, por definição, uma entrega a Deus. Calvino disse que a oração é o exercício principal da fé. E você vê ali Jesus se exercitando na fé em oração, suando sangue, se esforçando. Por quê? Porque essas duas coisas não são contrárias uma à outra. Eu me esforçar e eu esperar em Deus não é o contrário uma à outra. Na verdade, eu luto para esperar em Deus. Eu luto para que a minha esperança esteja em Deus e não em mim.
Eu luto para eu confiar mais na salvação futura, em Deus e não em mim. Então, o exercício na piedade, na verdade, é um meio de eu diminuir e Deus aumentar na minha vida. É isso que o esforço na piedade faz. A fé move, a fé gera esse movimento espiritual para eu me esforçar a lutar em oração. Ler a Bíblia. O que eu faço quando eu leio a Bíblia? Eu chego para Deus não cheio. Eu não chego para Deus cheio. Eu chego para Deus vazio. Senhor, que coração gelado, Senhor. Que dificuldade de confiar nas tuas promessas. Quanta incredulidade ainda resta no meu coração, Senhor. Aplica de novo as verdades do Evangelho no meu coração de novo. E eu que estou abrindo a Bíblia, sou eu que estou lendo. Mas é o Espírito Santo usando esse meio para agir no meu coração. E fazer eu crescer na fé, na confiança, esperança no meu Senhor. Olha o que a Bíblia faz. Ela coloca a salvação e a esperança em Deus como a motivação para você trabalhar. Porque se Deus não salva, para que a gente vai se esforçar? Para que a gente vai fazer qualquer coisa? Se Deus não é um Deus vivo que salva. Mas a Bíblia diz que Ele é o Deus vivo que salva. E é por isso que a gente se esforça. Por isso que eu leio a Bíblia, por isso que eu oro, por isso que a gente vem até a igreja. Nosso Deus é poderoso para salvar. Então eu me exercito na piedade, me exercito no Evangelho. Nossa esperança, quando você abre a Bíblia, sua esperança não está em você. Quando você ora, sua esperança não está em você. Nossos esforços mostram que a nossa esperança, na verdade, está no Senhor. Salmo 27. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Os nossos esforços são feitos, exercitados na dependência do Senhor e porque Ele age e salva e prometeu agir e salvar. Agora olha o que o versículo 10 diz. Diz que Deus é o salvador de quem? De todos os homens. Com certeza, esse versículo não está dizendo que todo mundo vai automaticamente para o céu, como muitas pessoas entendem, mas não é isso que a Bíblia diz. Isso contraria vários versículos na Bíblia. Deus não salva todas as pessoas automaticamente. Isso contraria até 1 Timóteo. Paulo já disse que Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. O que significa dizer que Deus é o salvador de todos os homens? Ele é o salvador de todos os homens no sentido de que todos, sem exceção, que se achegam a Ele pela fé, são salvos. Ele é o salvador de todos os homens no sentido de que todos os homens só têm um Deus para salvar eles, que é o único Deus verdadeiro. Então Ele é o salvador de todos os homens. Não existe outra alternativa. Não existe outro Deus. Ele é o salvador de todos os homens no sentido de que você e eu precisamos oferecer essa salvação a todos os homens. E quem que Deus salva? Quem que Deus salva? Deus salva todos que creem no nome do Filho de Deus, no nome de Cristo. Olha o final do versículo 10. Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ele é o Salvador oferecido a todos, mas Ele é o Salvador de uma forma especial, somente daqueles que creem. É a sua fé em Cristo, morto no seu lugar, que permite que você diga que Deus é o Salvador de todos os homens e Deus é o meu Salvador. E você toma posse dessa salvação pela fé em Cristo. Nesse sentido, Deus é o Salvador de todos e todos os que creem. Povo de Deus, olha o que está acontecendo então aqui nessa passagem. Paulo está nos mostrando, o Espírito Santo, através de Paulo, nos mostrando que as minhas obras, na verdade, são as obras de Deus em mim e através de mim. As minhas obras, o que eu faço, é, na verdade, Deus agindo em mim. Tanto o querer
quanto o realizar. É isso que é se exercitar na piedade. Tudo que eu estou fazendo é porque Deus age com poder na minha vida. Paulo fala, Colossenses 1:29. Olha o que Paulo diz. Colossenses 1:29. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. De novo, mesma linguagem. Esforçando-me o mais possível. Como? Ele diz, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Olha isso. Ele se esforça, ele se empenha, mas de onde que vem esse poder? Cristo, o Espírito dele operando de forma poderosa. Toda vez que você quer abrir a Bíblia e ler e orar, é Deus trabalhando no nosso coração. Ele que nos dá poder para a gente se exercitar na piedade. E é porque a nossa esperança está num Deus que salva, num Deus vivo, é que a gente trabalha, se gasta e fica exausto. Para a glória dele e por amor ao povo de Deus. Agora eu quero dizer, terminar com duas palavras do rei. Quero transmitir mais duas palavras do nosso Rei Santo. A primeira é que, se você ainda hoje está tentando trabalhar sozinho, e você ainda carrega o fardo do pecado sozinho, tentando você se livrar desse fardo de alguma maneira, tentando fazer coisas que impressionam a Deus, ou qualquer coisa, tentando sozinho, eu quero dizer para você que você não vai conseguir. O fardo do pecado é insuportavelmente pesado. Você precisa de alguém muito forte para carregar esse fardo de você. Alguém que possa tirar de você e colocar nas costas dele. Existe um homem com ombros largos, com uma alma perfeita, e o nome dele é Jesus, e só ele pode dar descanso para a sua alma e carregar esse fardo no seu lugar. Olha as palavras do Rei Jesus para você. Mateus 11:28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a palavra do rei para você. Para de tentar carregar o fardo do pecado você mesmo. Vai até Cristo, Ele carrega por você. Ele coloca lá na cruz. E aí você sai livre e leve para se exercitar na piedade e para viver na presença dEle. E agora eu quero deixar uma palavra para vocês, povo de Deus. Antes de você ir embora aqui do Santo dos Santos, depois de ter ouvido as instruções do rei, no meio dessa guerra mundial espiritual que está acontecendo agora, eu quero lembrar o que o rei já nos disse. Ele disse o seguinte: eu já venci essa guerra. Eu já derrotei o nosso inimigo. A vitória já é certa. Na cruz eu já destruí ele. Agora é só uma questão de tempo para eu expulsar ele de vez daqui. Mas eu já venci. Você luta como alguém que está no bloco da luz do rei. E agora você vai e luta até o fim. Persevera até a morte. E a promessa do rei é: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Pai, louvado seja o Senhor pelas tuas promessas, pelas tuas instruções, pelos teus encorajamentos e exortações e motivações e razões, e tudo que o Senhor nos dá na tua palavra. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor sempre nos mantenha na tua presença, em arrependimento e fé, que a gente vá para a cruz todo dia e deixe o fardo do nosso pecado ali, e a gente possa sair livre para se exercitar na piedade, livre para abrir a tua palavra,
a gente se encontrar com o Senhor e ver a glória de Cristo. Livre para ter comunhão com o Senhor e orar e saber que o Senhor ouve pecadores, sim, por causa do sangue de Cristo. Livres para a gente poder vir aqui nesse lugar, se reunir para cantar e adorar o Senhor. Nos ajuda, Pai, a gente se exercitar na piedade e lutar essa batalha, confiança que o Senhor já venceu na cruz. Esse é o nosso pedido, a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus.